Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Nenhuma barreira é maior que o Senhor. Maravilha, é isso aí, minha gente. Chegamos na nossa grande, maravilhosa sexta-feira especial do Agir de Deus. Você já ouviu a introdução, Salmo 23, a declaração profética, nossos cumprimentos iniciais. E estamos aqui nessa sexta, hoje dia 3, terceiro dia, né? 3 de outubro de 2025. Esperamos que você esteja bem, que você esteja animado, que você esteja com saúde, que você esteja feliz e abençoado, né? E eu creio que você está. Se alguma coisa talvez não está no lugar, né? Conforme a gente às vezes quer. A gente às vezes quer um jeito e não está do nosso jeito, a gente fica meio pensativo. Mas vamos crer aí que Deus vai dar um jeito nesse jeito aí, tá certo? Estamos aqui com muita alegria para fechar a semana. Lembrando que estamos aqui de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã, aqui abençoando vidas, com ensinamento, reflexões espirituais da Bíblia, da Palavra de Deus, orando pela família, e tem muita coisa boa acontecendo nos dias atuais. E não será diferente nesta sexta-feira. Coloque aí logo pela manhã, já coloque aí suas atividades, os projetos que você vai desenvolver hoje, né? Aquilo que você vai ter que receber, talvez você vai receber algum dinheiro, vai receber o salário, a aposentadoria, talvez você vai receber um dinheiro extra, né, que vão te transferir para você, ou às vezes temos que pagar também, não é verdade? Tudo que a gente recebe, mas vai ter que pagar também os compromissos, né? Então que Deus dê capacidade a todos nós, né? Capacidade financeira, recursos, para que todos nós, né? Vocês que nos ouvem, a gente que está aqui também ensinando, que todos venham ter a provisão para cada dia, para suprir as necessidades, né? O nosso Deus é maravilhoso. E o apóstolo Paulo, ele fala muito bem do Deus, o Deus que supre, né, as nossas necessidades. É um livro lindo de ler, que é Filipenses, né? Filipenses, capítulo 4, o verso 19, ele diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Olha que legal, né? É muito interessante. Paulo, ele fala isso aqui dentro de um contexto, né? Paulo, ele estava agradecendo aos filipenses os dons recebidos, né? A ajuda que ele recebia desse povo aqui, lá de Filipenses, né? Então, era um povo, assim, muito colaborador, era um povo realmente que ajudava, que investia no ministério do apóstolo Paulo, né? Então, até ele fala assim no verso 10 de Filipenses 4. Ora, muito me regozijei no Senhor por, finalmente, reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Olha que legal, né? Então ele dá um ensinamento aqui sensacional e ele tinha um compromisso com esse povo tinha um compromisso com ele. Então, o que a gente entende aqui é o seguinte, pelo que Paulo ensina, que Paulo não se queixa sobre o atraso no atendimento de suas necessidades materiais. Ele não está se queixando, pelo contrário, ele reconhece que os filipenses sempre se preocuparam com ele, mas não tinham a oportunidade de mandar ajuda. E essa oportunidade foi providenciada por um irmão chamado Epafrodito. É um nome bem diferente, né? Epafrodito, esse irmão foi um instrumento de bênçãos na vida de Paulo, né? Olha só, ele até diz assim sobre esse cidadão aqui, esse irmão da fé, né? O Epafrodito, né? Ele foi assim um apoiador, um homem assim estratégico, né? Então eu quero profetizar que você, homem ou mulher, você que nos ouve, que você tenha esse mesmo espírito aqui que tinha Epafrodito, né? Epafrodito foi um colaborador, foi uma pessoa realmente que esteve ali apoiando o ministério do apóstolo Paulo, né? E ele diz assim:
é o famoso texto, verso 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Olha só esse povo aqui. Ninguém se manifestou, mas essa galera aqui se manifestou. Essa comunidade aqui falou, não, tamo junto, Paulo, tamo junto aí, manda ver aí que nós vamos te ajudar. Verso 16, porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou. Olha só, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Olha só, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado. É como se um grupo de irmãos daquela igreja fizeram uma vaquinha ali, cada um ajudou e Epafrodito foi o que levou. Entendeu? Olha que lindo. Então, eu espero que cada ouvinte nesta manhã seja um Epafrodito. É o que esse homem fez. Mais informações, só você ler a Bíblia. Filipenses, capítulo 4, do 10 ao 23, narra tudo isso que eu acabei de passar aqui para vocês um compacto aqui deste abençoado aqui. Que Deus ilumine aí os ouvintes, sejamos como Epafrodito, né? A gente tem muitos aí espalhados, né? Tem uma aqui em Curitiba mesmo, que ela já faz isso há mais de 12 anos, né? Ela todo mês ali, um grupo de umas 10, 12 pessoas, cada um colabora com um valor e ela junta tudo, né? E ela é Epafrodito. É uma querida, uma senhora, uma irmã de fé, né? Mas ela tem sido essa pessoa, né? E o pessoal confia nela, ela repassa. É muito lindo isso aqui, quem tem essa visão, né, de reino, assim, é muito legal mesmo. Então que o Espírito Santo nos ilumine, né? Para que a gente seja isso na vida de milhares e milhares de pessoas. Muito bem, minha gente, estamos aqui então, vamos registrar aqui o nosso WhatsApp. Se você é um ouvinte novo, se você está nos ouvindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Edson Nogueira. Falando em pastor Edson Nogueira, nós temos programas em outras emissoras também, e numa rádio, né, que a gente tem de 15 minutinhos, eu gravo os episódios, mando para lá. E tem a abertura do programa, né, que fala, começa agora, agindo Deus, quem impedirá, mas não fala o meu nome. E eu venho falando lá esses dias, ontem inclusive, lá da cidade, alguém mandou um zap para mim, disse, pastor não, falou pro dono da rádio, falou, esse pastor que prega, como é que é o nome dele? Ele não fala o nome dele. Tinha até esquecido de falar meu nome. Interessante, né? Agora, aí ontem eu gravei uns 7 episódios, aí eu falei meu nome em todos. Aí, aqui é o Agindo Deus, pastor Edson. Mas que bom, né? Bom, pessoal, é gente nova, né? A gente quer saber o nome, né? O nome é Edson Nogueira. Estamos aqui, pessoal. Fala, Nogueira. É o Nogueira juntinho com vocês nesta manhã. Agindo Deus, quem impedirá? Pastor Edson Nogueira e Eva Nascimento juntinho nesta fé. Somos um casal já há mais de 35 anos juntos. Nessa fé temos um filho, e o Kias e a filha Débora já adultos. E Deus tem cuidado de nós de uma maneira sobrenatural, poderosa, grandiosa, e você seja bem-vindo. Você que está juntinho com a gente aí nessas manhãs, de segunda a sexta-feira, estamos juntos nessa fé. Sempre aquela palavra de fé, esperança, amor, prosperidade para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, conversando com os ouvintes, falando de fé, falando de Deus, falando de Jesus, falando da palavra, alinhando os pensamentos daqueles que estão desalinhados nos seus projetos e propósitos. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Quando você busca Deus, Ele alinha os seus pensamentos e a vontade dEle, que é sempre boa, perfeita e agradável. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Você dá o passo de fé e Deus faz o milagre. A atitude é minha, a atitude é sua, a atitude é nossa. Deus não pode mover nada se você não tomar posições, se você não tomar decisões. Então você decide e Deus te ajuda. Você dá o passo de fé,
e o passo de milagre Deus já realizou. Ele já conquistou por você, por nós lá na cruz. Ele já resgatou você. Agora a decisão é você. Você decide trabalhar, você decide estudar, você decide casar, você decide mudar de emprego, você decide construir a sua casa, você decide alinhar os seus pensamentos na rocha ou na areia. Na casa, na presença de Deus, limpando de dentro para fora, ou se alinhando com pessoas que não servem o mesmo Deus. É você que escolhe. É você que escolhe. Então, nós somos o fruto das nossas escolhas. Você escolhe o bem ou você escolhe o mal? Você escolhe andar com Deus ou você escolhe não andar com Deus? Você decide ouvir essa programação com propósito, anotando aí as suas metas, os seus objetivos. Qual é a decisão? Qual a decisão que você vai tomar nesses 3 meses? Outubro, novembro, dezembro. Você vai ficar do mesmo jeito? Ou você vai decidir procurar um emprego? Ou você vai decidir alinhar aí o seu currículo? Melhorar esse currículo para buscar um trabalho? É você que decide. Faça um propósito, faça uma meta. Esses 3 meses, outubro, novembro e dezembro. Vou terminar essa construção. Vou terminar esse projeto. Vou terminar isso que eu comecei. Então, quando a gente tem foco, quando a gente tem direção, tudo que vem para distrair você não vai te atrapalhar, porque você tem um foco, uma visão, uma direção de ajudar alguém, de concluir algo, levantar alguém que está caído. Você precisa ter hábitos, bons hábitos. E estar aqui com vocês é uma disciplina para nós, Pastor Edson. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, é uma disciplina. É uma ordem, é colocar a vida em ordem. Colocar a vida em ordem é bom. É o que nós falamos ontem. Sim, sim. Mas como você falou, e quando você está aqui, você fala uma frase e já vem algo inspirativo. Ser inspirado. E nasce aqui a palavra, né? Então, você falou sobre decisão. Aí vem na minha cabeça o seguinte tema: o poder de uma decisão. É forte. Dirigida Muito pelos princípios da Bíblia ou da palavra de Deus. Sim. Olha o que diz aqui, Provérbios 3, o verso 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará tuas veredas. Eu sei, você sabe, certamente os ouvintes sabem, né? E quem não sabe, certamente vai aprender hoje, que a vida, ela é feita, de fato, de decisões. Só que cada decisão tem uma consequência. É isso que está o detalhe. Por isso que veio na minha mente o poder de uma decisão dirigida pelos princípios da palavra de Deus. Porque às vezes eu quero tomar uma decisão e, como um bom cristão, eu vou consultar Deus. Falar: Deus, eu quero decidir isso. Eu tenho direito de escolher. Mas me dá uma dica aí, me dá uma orientação. Que é por isso que a gente ora pedindo a Deus sabedoria. Claro que a gente às vezes vai errar em algumas coisas, vai acertar em outras, né? Ninguém vai acertar tudo. Mas a gente vai aprendendo. O que a gente não pode é continuar sempre errando. Se você tomou uma decisão lá atrás, e essa decisão trouxe consequências ruins, então reveja melhor quando você for tomar uma decisão parecida com aquela. Porque decisões tomadas, vamos usar o termo, na carne, né? Vai gerar dor, vai gerar frustração, vai gerar perda. Né? Então, por isso que quando você está com a cabeça quente, quando você está assim, talvez nervoso, né? Que o ser humano é humano, né? Ninguém é anjo, né? Às vezes está meio... Então não é hora de tomar uma decisão. Se possível, calma. Porque sabe quando você toma uma decisão precipitada e depois você fala: meu Deus, por que eu decidi isso? Por que eu fiz aquilo? Porque às vezes fez no calor, ou às vezes foi na empolgação. Até empolgação, às vezes alguém está empolgado e começa até a prometer coisas, né, que ele não vai cumprir. No dia seguinte ele já esqueceu aquela empolgação. Então, mas decisões fundamentadas na palavra de Deus trazem o quê? Trazem vida, trazem paz, traz vitória. No Salmo 119, verso 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a palavra, ela ilumina
quando tudo ao redor parece escuro, a palavra de Deus, não é? Então Deus, ele não nos deixa, ele não vai deixar a gente perdido, mas ele vai nos dar o quê? Uma direção clara. Então, meu querido e minha querida, que está nos ouvindo, uma vida dirigida pela palavra de Deus é uma vida firmada na rocha. Na rocha, Jesus fala isso. Que aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática, comparo ao homem prudente, que edificou a sua casa na rocha. Vieram as tempestades, vieram as adversidades, vieram as lutas, vieram os problemas, mas essa casa não caiu. Por quê? Porque ele estava bem alicerçado. Então, antes de você tomar qualquer decisão, pergunte, faça uma pergunta. Essa escolha está de acordo com a palavra de Deus? Anota aí, você que gosta de escrever. Então, antes de você decidir, faça essa pergunta para Deus. Essa escolha está de acordo com a palavra de Deus? Então, se você conseguir descobrir que aquela decisão sua não está de acordo com a palavra de Deus, então reveja melhor antes de você decidir, para que lá na frente você não se arrependa. Entendeu? E é decisão, meu irmão. Não adianta chororô, não adianta fazer mimimi, essas coisas desse mundo moderno aí, que não adianta. Decidiu, está decidido. Né? Deus pode reverter quadros, Deus pode mudar destino, Deus pode mudar um monte de coisa. Mas tem gente que é teimoso. Né? Já não ouviu falar? Ih, fulano é teimoso. Antigamente eu escutava muito isso. Ih, aquele fulano é teimoso. Teimoso é uma pessoa que ele não aceita, né, uma dica de outro, ele não aceita um conselho de ninguém. Né? É tipo assim, ele anda pela cabeça dele sozinho e vida que segue, ele não está nem aí, vamos assim dizer. Né? Agora, eu separei aqui algumas características, né, de uma decisão dirigida pela palavra. Primeiro aqui, é fundamentada na fé, pastor, o famoso texto, Hebreus 11:6, né, que a gente está sempre falando aqui, Hebreus 11:6, né, que é impossível agradar a Deus se não tiver o quê? A fé. Então tem que ter fé, qualquer decisão. Eu já tive na minha vida alguns momentos, né, que eu tive que decidir e a fé foi fundamental. Né? Está escrito aqui, ó, Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Né? Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, primeira coisa, primeira característica de uma decisão dirigida pela palavra de Deus é fundamentada na fé. É fundamentada na fé. Segunda coisa, ela também é acompanhada de sabedoria. É, sabedoria, como diz Salomão, a sabedoria é a coisa principal. E no livro de Tiago, capítulo 1, o verso 5 diz: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto e ser-lhe-á dado. Então peça a Deus o quê? Sabedoria. Primeiro, a fé. Segundo, peça sabedoria. Peça sabedoria, calma. Se você tem um prazo para tomar uma decisão, se alguém falou, você vai ter que decidir sobre um negócio, vou te dar 5 dias. Então, quem sabe hoje é o dia, né? O dia 5º já. Estou supondo aqui alguém que conjecturou isso, né? Então, vamos crer que hoje, então, Deus vai te dar um norte. Tem fé? Tem sabedoria? Terceira característica de uma decisão dirigida pelos princípios da palavra de Deus. Ela é marcada, sabe por quê? Pela coragem. Outro texto aqui que a gente fala tanto dele aqui, e não é só nós, né? Quem lê a Bíblia fala muito. O famoso texto de Josué, né? O famoso Josué, capítulo 1, né? Capítulo 1, o verso 9. Tem que ter coragem nessa decisão. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então está dizendo que coragem. Então, primeiro item, fé, depois sabedoria. Anota aí, você que gosta de anotar. Fé, depois sabedoria, coragem. E depois tem também, quando é uma decisão guiada pela palavra de Deus, vai produzir dentro de você paz e esperança. Eu já tive uma das minhas experiências nessa área, que eu fui diante de uma mesa com 5 pessoas ali, para que eu tomasse uma decisão diante de 5 pessoas. 5 pessoas responsáveis ali, junto comigo ali. E eu fui com esse sentimento aqui. Eu fui com fé, eu fui com sabedoria, eu fui com coragem. E dentro de mim tinha esse princípio aqui, paz e esperança.
Deus estava assinando embaixo. Pode ir, eu tô contigo. Tá entendendo? Então é isso. Então, isso aqui, pastora, isso aqui ajuda muito a gente colocar em ordem. Você estava falando de Deus colocar em ordem, né? Então, às vezes, Deus coloca em ordem, mas é nós que temos que alinhar aos princípios da palavra de Deus, porque Deus já deixou tudo pronto, né? Então, quando uma decisão traz paz ao coração, alinhada à palavra, é sinal de direção de Deus. Agora, se for tudo ao contrário, por exemplo, uma decisão com incredulidade, uma decisão com falta de sabedoria, uma decisão com medo, uma decisão que traz, em vez de trazer paz, traz medo, insegurança, um desânimo dentro de si, então é um sinal, Deus não está nesse negócio. Deus não está dando assim esse apoio. Então, e quando a gente tem esses, vou usar esse termo, esses ingredientes aqui, a fé, a sabedoria, a coragem, que produz paz e esperança, meu amado, você pode até pedir conta da sua empresa, que Deus abriu outra porta para você, se você já está conectado com outra empresa. Está entendendo? É isso. Né? Então você está aí com esse medo. Eu recebi uma proposta para trabalhar em outra empresa, mas eu estou nessa aqui faz 10 anos. E será que eu vou? Será que eu não vou? Então você tem que ter calma. Você tem que ver, né, para onde você vai. Pode ser uma promoção, pode ser uma porta de Deus, mas você tem que ter isso aqui. Você tem que ter certeza, você tem que ter fé. Tá entendendo? É isso aí. Então não toma uma decisão assim precipitada, sem pensar. Pensa, analisa. Agora, tem uma coisa. Se você fica perguntando para um monte de gente, com todo respeito a esse monte de gente, você fica perguntando o que você deve fazer, se você perguntar para 10 pessoas, cada um vai ter uma ideia. Você vai ficar mais perdido se você perguntar para as pessoas erradas. Né? Pedir conselho para pessoas sábias é uma coisa. Agora, você pedir opinião para um monte de gente que às vezes nem sabe da vida dele, vai dar direção para você? Como está a sua resistência em ouvir a Deus? Você está ouvindo Deus? Ou ouvindo pessoas, vendo situações que te embaraçam ainda mais? Pastora, eu estou desalinhado em algumas áreas da minha vida. E como você está no seu momento de reflexão para ouvir Deus? Você parou para ouvir Deus? O que passar disso é confirmação. Nós estamos só lembrando você do que Deus já falou para você. No fundo, lá no íntimo, lá no seu interior, você sabe o que deve fazer. Você só não quer tomar decisões. Então, quando nós compartilhamos, quando nós meditamos, quando nós falamos com Deus, Ele vai dar os livramentos. Você faz a sua agenda e Ele muda a sua agenda. Você faz os seus propósitos, os seus projetos, mas a resposta, ela vem de Deus. Então você deve anotar, orar, ter disciplina, ter ordem, organizar a sua vida espiritual, principalmente, familiar, fisiológica, cuidar do templo do Espírito Santo, que é você, a sua mente, renovar a sua mente, tirar esse pensamento de miséria, de fracasso, de medo, de tristeza. E como a gente faz isso? Através da oração. Você ora, você fala com Deus e Ele fala com você. Então, quando você fala com Deus, você abre o seu coração. E quando você lê a palavra, Ele fala com você. Mas, pastor, eu não consigo ouvir Deus, porque você não para ouvir Deus, você só fala os seus problemas, mas quando Ele quer falar com você, você sai correndo. Você não deixa Ele falar. Para Ele falar, precisa de silêncio, precisa de tempo, precisa de renúncia, precisa de meditação, precisa de silêncio. Silêncio. Silêncio na sua mente, silêncio no seu coração, silêncio à sua volta, porque Deus é calmo, sereno, tranquilo, fiel. Ele não fala na bagunça, no barulho. Deus não é um Deus de confusão. Você precisa parar para ouvir no seu secreto, no seu íntimo. São tantas coisas que você tem que decidir. Quanto mais informações, mais tempo você tem que passar para esvaziar aí a sua mente. Quanto mais atividades, mais tempo com Deus você precisa passar. Então você não para. E isso te adoece, enfraquece, tira o seu sono, tira a sua alegria e vai tirando. Porque essa é a função do mal, distrair você. Ele quer te distrair todo dia.
É a função, está lá em João 10:10. Ele vem para matar o seu tempo, roubar a sua alegria, destruir. Ele vem para isso, essa é a função dele. Mas a de Deus é outra. Ele quer te dar uma vida abundante. Ele quer ver você sorrindo, ele quer ver você feliz, ele quer você indo trabalhar, ver você indo trabalhar com alegria, com ânimo, com disposição. Aquele trabalho vai ser produtivo, vai ser frutífero, sem medo, sem tristeza, sem amargura, sem insegurança. E Deus faz isso. Ele quer que você passe o seu secreto com ele, mas tem que parar para ouvir ele. Ele vai falar não, ele vai falar sim, ele vai falar pare, ele vai falar espere, ele vai falar chegou tua hora, ele vai falar ainda não é a tua hora, mulher. Eu vou multiplicar, mas ainda não chegou a hora. Foi isso que Jesus falou. Ainda não chegou a hora. Então, o primeiro milagre de Jesus foi onde? Numa festa de casamento. O que ele disse? A Maria falou, ó, acabou o vinho. Ele falou, não chegou a minha hora ainda. Na hora certa, ele era água, virou vinho, né? Então tem a hora de Deus. É hoje, pastor. A minha hora chegou, é hoje. Eu estou pronto, preparado. Deus já me lapidou, Deus me treinou. Eu consegui matar o urso, matar o leão. É hoje que esse gigante vai cair em nome de Jesus. Amém. Então você vai ter essa certeza, você vai ter essa convicção. Vai arde no seu coração. Pastor, ó, hoje eu tenho uma entrevista e eu tenho uma certeza, uma convicção que esse cargo já é meu. Você sabe, no íntimo você sabe que você estudou e você foi bem naquela prova e você tem certeza. Você vai abrir ali, aprovado. E quando você reprova, você também sabe. Eu não vou passar nisso aqui. Você sabe que você vai ser reprovado. No fundo, todo mundo sabe. Você sabe quando você é aprovado por Deus. E você sabe quando você é reprovado por Deus. É incrível esse nosso Deus. Ele é muito poderoso, ele é tremendo, ele é dono de tudo, ele sabe de tudo. Antes que uma palavra venha na sua mente, ele já conhece todas as coisas, não tem como você fugir de Deus, não tem como se esconder de Deus. Ele fala assim, ó, lá vai o meu filho, ó, caiu de novo, mas eu vou levantar ele. Lá vai o meu filho, agora eu vou promover ele, porque ele está prontinho para essa promoção. É incrível quando você tem essa sensibilidade, esse entendimento. É como aquela mãe que olha para aquele filho, como aquela esposa que olha para aquele marido e ela sabe. É como aquele pai que olha para aquele filho e ele sabe que ele não dormiu bem, que ele está fazendo algo escondido. Pai, o nosso pai sabe. O nosso pai sabe de tudo, não tem como se esconder dele. Ele sabe quando você está alegre, ele sabe quando você está triste, ele sabe quando você está preocupado, ele sabe que você chorou de madrugada, ele sabe que você dormiu bem, ele falou com você enquanto você dormia, ele te deu uma revelação, ele te deu uma resposta. E você vai anotando e espera acontecer. Porque vai acontecer, vai ter virada, vai ter vitória, vai ter milagre. Mas não desista de Deus. Não negocie os princípios. Não tenha medo de falar que você serve um Deus vivo, tremendo e poderoso. Fala mesmo. Na fila do médico, lá na entrevista, lá no escritório, lá na faculdade, lá na escola. Eu sirvo um Deus poderoso. Eu sou filha de um Deus poderoso que me livrou, que me protegeu, que me guardou. E Ebenezer, até aqui ele me ajudou. E ele vai continuar. Ele vai continuar te ajudando, pastor Ed. E estamos falando justamente de um poder de uma decisão guiada pela palavra de Deus, pelos princípios da palavra, pela Bíblia, né? E tudo na vida tem resultado. Olha que interessante o Salmo 1, o verso 1 ao 3. Aqui vai falar de alguns resultados de uma decisão segundo a palavra. Não a palavra de homens, a palavra de Deus. Primeira coisa, proteção contra erros e enganos. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e
tudo quanto fizer prosperará. Eu gosto dessa última frase aqui. E tudo quanto fizer prosperará. Então, quando você é guiado pelos princípios da palavra numa decisão, meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida, você vai ser protegido contra erros e enganos. Está escrito aqui, ó. Você tem prazer de ouvir a Deus. Às vezes, muitos cristãos dizem assim, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo, fala comigo. Aí Deus vem e fala com a gente. Só que ele fala aquilo que a gente precisa ouvir, não aquele assunto que a gente queria conversar. Deus é especialista, ele vai falar, ele vai dar o remédio certo para a gente, né? E às vezes muitos cristãos, né, ele ora, pede que Deus fala, aí Deus começa a falar, ele não gosta, né? Porque às vezes ele precisa ouvir o que realmente ele, para corrigir a rota, corrigir a vida, né? Hoje no mundo moderno, né, de pregadores por aí, a gente vê muitos traz uma palavra assim bem assim facilitando a vida, né? E a gente sabe que a vida com Deus é uma maravilha, né? É uma vida de paz, de alegria, de vitória, mas vai ter luta também, óbvio, né? Vai ter luta. Então você tem que ter esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio. Mas outra dica aqui bacana, voltando lá em Josué de novo, Josué 1:8, o resultado de uma decisão segundo a palavra, prosperidade e bênção em tudo que fizer. Olha só, tá na Bíblia, pessoal, só lê Bíblia. Josué 1:8. Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita dia e noite. Ele está aliançada com o Salmo 1, né? Medita dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. E então prudentemente te conduzirás. Vamos supor, você acorda de madrugada, preocupado, perdeu o sono e começa a vir um monte de preocupação na tua cabeça. Vai orar. Traga a palavra. Fala, Deus, eu entrego essa preocupação nas tuas mãos, porque eu quero dormir, descansar, porque no dia seguinte eu tenho que trabalhar, então eu quero dormir bem, descansar bem, eu entrego esse problema, eu entrego essa luta, eu entrego essa preocupação e vou descansar no Senhor. Então medita na palavra, nas promessas do Senhor. E ele diz também, né, outro resultado, testemunho que inspira outras pessoas. Não é bacana? Você tem um testemunho que vai inspirar outras pessoas. Mateus capítulo 5, olha só que interessante. Mateus capítulo 5, o verso 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Gente, isso é tremendo esse negócio. Isso aqui é um testemunho que inspira outras pessoas. E quem falou isso aqui? Jesus de Nazaré, escrito em Mateus capítulo 5, verso 16. Olha só. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Então, quem toma decisão com base nos princípios da palavra, você vai dar testemunho diante das pessoas. Deus será honrado através de sua vida, meu irmão. É forte esse negócio aqui. Olha só. Mateus 11, verso 14, Jesus diz assim, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Vós sois a luz do mundo. Ele diz no verso 13, vós sois o sal da terra. Olha só, sal da terra. Olha que bacana. Comida sem sal é tão ruim, né? Tem que ter um sal com moderação, né? Mas isso aqui, Jesus está dizendo que os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Então, faça uma autoanálise da sua vida espiritual. Como está sendo o seu comportamento dentro do seu lar, a sua residência, a sua habitação física? Como que está o teu comportamento? Como que está o teu comportamento com relação às suas amizades, seus vizinhos, seus amigos, seus colegas de trabalho, né? Seus colegas de faculdade ou amigos? Né? Você está entendendo? Você está influenciando pessoas a desejarem o Deus que você tem? Ou você está deixando a desejar? Pense nisso. E por último, existe vida eterna. Olha que texto sensacional. João 14, Evangelho, né, de São João. João 14, o verso 6. Olha só, João 14, o verso 6. Diz assim, 14, verso 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o caminho. Então se alguém te apresentar um outro caminho,
que não seja Jesus, meu irmão, você está no caminho errado. Você está sendo enganado, entendeu? Quando alguém começa a te querer doutrinar aí com os ensinamentos extra-bíblico, né? Fora da Bíblia, né? Muito cuidado, né? Eu não sou especialista nesta área, nem tenho interesse também, mas eu sei de muita coisa e eu busco sempre falar aqui com um certo equilíbrio, com certa prudência, né? Porque tem muita gente que talvez está ouvindo a gente e às vezes faz parte disso. Tipo uma seita, essas coisas assim meio esquisita, né? Que vão totalmente contra os princípios da palavra e às vezes eles usam a Bíblia também, né? Tem muitos lugares que eles usam a Bíblia, falam em Deus e tudo, né? Mas é uma enganação, né? Então você tem que tomar cuidado aí para não ser enganado. E nesses tempos que nós estamos vivendo os tempos finais, vamos assim dizer, nós cremos, né? Nós cremos no arrebatamento da Igreja de Jesus, dos salvos em Cristo Jesus. A qualquer momento poderemos sair do ar aqui. Eu quero ser arrebatado e o microfone fica aqui. É isso aí, né, pessoal? Então é isso aí. Então nós queremos a qualquer momento, né? Quando vai ser, não sei, mas que está se aproximando, tá. Então a gente tem que cuidar da nossa vida espiritual, nossa comunhão com Deus, né? Buscar sempre levar as coisas corretamente, tá certo? Então uma conclusão aqui, pastor Eva, é o seguinte: cada escolha feita em Deus aproxima você da promessa e da vitória. Eu quero fazer a seguinte pergunta: você já escolheu Jesus para ser o teu Salvador, o teu Senhor, o teu pastor, o teu Deus, o teu médico? Você já convidou Jesus? Ainda não? Então, hoje é dia de decisão. Você decide, agora é com você a decisão. Eu dei o ensinamento, nós damos o ensinamento aqui. Você decide, entendeu? Mas agora você fala, puxa, mas eu tenho Jesus, eu tenho certeza que eu estou salvo, eu estou firmado em Cristo, amém. Mas tem outras decisões que você vai ter que tomar talvez hoje, seja no campo de família, empresa, negócios, tudo na vida vai voltar vai girar em torno de decisões. E o que a gente pode fazer uma pequena fechamento aqui? O maior erro, minha gente, preste atenção no que eu vou afirmar aqui. O maior erro é você, ou eu, ou nós decidirmos sem consultar a Deus. Você tem que consultar a Deus. Se você faz uma decisão e não consulta a Deus, e essa decisão errada pode prejudicar você, às vezes a família, às vezes outras pessoas, entendeu? E o maior acerto é você deixar que a palavra de Deus seja a base de cada escolha, entendeu? Então hoje, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, convida você a confiar e a entregar suas decisões a Ele. O famoso Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Entrega totalmente. E eu faço algumas perguntas aqui. Qual decisão você precisa tomar hoje? Qual? Pense e busque colocar dentro disso que a gente está ensinando aqui, que vai te ajudar. Quem sabe é entregar sua vida a Cristo? Quem sabe a decisão que você tem que tomar hoje é perdoar alguém que te machucou, que te feriu? Quem sabe a decisão de hoje é você dar um passo em fé em um projeto? Talvez você tenha um bom projeto que Deus te deu, mas você engavetou, e talvez esse projeto é bom, é de Deus, só que você está dizendo assim, eu vou esperar as coisas melhorarem. Meu amado, aumenta o volume do seu rádio para você escutar bem. Pessoas que dizem assim, eu vou fazer quando melhorar. Então você nunca vai fazer, meu amado. Preste atenção. Entendeu? Porque tem gente que fala, eu vou ajudar quando melhorar. Eu vou começar esse projeto quando a economia melhorar. Amado, então você não vai começar nunca. Eu sou da época, e muitos ouvintes também são da época, em que a gente recebia o salário dia 10. Dia 10 do mês era sagrado. Dia 10, né, a gente recebia o salário. Na minha época, né, eu estou segurando aqui, quem estiver ouvindo a gente assistindo vai ver aqui, ó, eu estou com um envelope na mão aqui, certo? Então na minha época, o nosso patrão, ele dava um envelope desse aqui em branco e dentro tinha um cheque do nosso salário. Sou vindo dessa época, não é? Só que a gente pegava o salário dia 10, no dia 11 já valia só 60%. A inflação era absurda, era uma inflação que comia tudo. Quem é dessa época sabe disso.
Então, se for analisar a época, quando a gente casou, então, em 1990, meu Deus, você fazia um planejamento, era complicado. Então, hoje, por mais que tenha coisas difíceis também, em termos financeiros, em parte, tá mais fácil. Sabia disso? Em partes. Em partes, com certeza. Em partes está mais fácil. Eu não estou falando que está fácil tudo, mas se você tiver a bênção de Deus, tudo se torna mais fácil. Então, não espere melhorar. Não espere. Então, tem projeto que é para ser desenvolvido. Entendeu? Então, qual é a decisão que você tem que tomar hoje? Quem sabe a sua decisão hoje é colocar sua família no altar de Deus? Quem sabe é você orar mais pela sua família para que Jesus venha salvá-la, venha transformar a vida deles? Porque talvez você só ora pela tua família para que eles prosperem financeiramente e esquece que eles precisam ser salvos. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A salvação. Então você tem que pensar, não no sentido de preocupar, é orar todo dia. Todo dia. Eu faço isso sempre, desde quando eu aprendi. Orar pela família. Se você tem o seu esposo, ora pelo marido, pela esposa, pelos filhos, ore pelos seus netos. É assim. Tem que entender isso. É você orar e descansar no Senhor. Não é orar e ficar preocupado. Não é orar e ficar, meu Deus, será que vai dar certo? Então, se essa oração já não está funcionando. Então, decida com base no que diz a Bíblia. E você verá o poder transformador de uma escolha dirigida por Deus. Que o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, nos dê direção, nos dê sabedoria para as nossas escolhas e nossas decisões. Isso mesmo. E como eu faço isso, pastora? Você pode começar a escrever. Escreve aí o que é inegociável para você. Escreve aí o que Deus tem falado no seu coração, onde você precisa mudar. Não onde o outro precisa mudar. Onde você precisa mudar. Eu preciso parar com esse vício. Eu preciso parar de me intoxicar com esse medicamento. Não sei. Você tem aí um vício, um hábito ruim, que você tem que escrever no papel. Coloque, traga à luz da presença de Deus aquilo que é inegociável para você. Comece a consertar de dentro para fora. A bagunça, ela não está fora, ela está dentro. A bagunça, ela é fora quando a gente está bagunçado dentro. Então, quando a gente renova a nossa mente, quando a gente muda o nosso coração, quando a gente muda de dentro para fora, você consegue ter um ambiente melhor, um ambiente limpo, produtivo. Até o seu lado criativo vai melhorando. Quando você tira hábitos ruins, cuidando melhor da sua saúde, cuidando melhor dos seus relacionamentos, cuidando melhor do seu pensamento. Então, a origem é Deus, é Jesus, é o Pai, é Cristo. Ele é limpo, ele é puro, ele quer purificar. Ele quer arrancar pela raiz esse mal. Porque passa ano e vira ano e é o mesmo jeito. Até o problema é o mesmo, não muda, não melhora. Tudo bem, nós vamos orar, nós vamos clamar, mas até os problemas têm que melhorar, têm que mudar. Tem que ser transformado. Se você está num tratamento difícil, se você está numa situação complicada, Deus está com você. Ele é com você. Nas fornalhas da vida, nas tempestades da vida, Ele está com você. Chama Ele para esse secreto difícil, para esse deserto difícil. E Ele vai te dar livramento, Ele vai cancelar, Ele vai até cancelar uma viagem, Ele vai cancelar uma cirurgia, Ele vai cancelar. Quando você ora, você tem que orar. Você tem que entregar o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. É o salmo que a gente mais lê aqui, Salmo 37. Descansa é desfrutar. Descansar é saber saborear, é saber desfrutar dessa esposa linda que Deus te deu. Desses momentos maravilhosos com as crianças que Deus te deu. Você ver o sorriso delas. Você participar da vida delas. Você não sabe desfrutar daquilo que Deus te deu. O mal, o inimigo, o adversário, ele só mostra aquilo que não tem, aquilo que acabou, aquilo que não tem, aquilo que acabou. Não, ele só mostra isso. Para gerar em você uma preocupação,
uma dúvida, uma ansiedade. E Deus não, até aqui Ele nos ajudou. Viva um dia de cada vez. Ele me ajudou até aqui, Ele vai continuar me ajudando. Ontem já passou, amanhã vai chegar, Ele vai dar uma graça para hoje. Ele não vai dar uma graça para amanhã se você está vivendo hoje. A de amanhã Ele vai dar amanhã. Então, se você não entender isso, você vai viver doente, preocupado, ansioso. Ele vai suprir hoje. Ele vai prover hoje. Ele vai surpreender hoje. Então, essas palavras, elas precisam estar enxertadas no seu coração, na sua mente. E você vai prosperar, vai crescer, vai ser curado, vai ser restaurado. Deus vai controlando as situações. Como o nosso corpo, você controla a dor, você controla a fome. Ela não pode te dominar, essa dor ela não pode te dominar, é você que domina ela. É você que descansa no Senhor. Então é de dentro para fora. Essa é uma manhã de cura, essa é uma manhã de renovo, essa é uma manhã de paz. Viver um dia de cada vez é como se Jesus voltasse daqui a pouco. Como vai ser para você? Como seria para você se tudo acabasse? Então viva bem. Pegue uma água, pegue um documento, pegue uma peça de roupa, pegue algo que represente e entrega e confia e acredite. Ele já te livrou tanto, Ele já te protegeu tanto, Ele já te guardou tanto, Ele já fez tantas coisas por você e você ainda não crê que é Ele que fez. Ele faz infinitamente mais. Mas sabe qual que é a diferença, pastor Edson? É que Ele faz o que a gente precisa, não é o que a gente quer. É aí que está a diferença. Ele não faz o que você quer, o que você gosta, Ele faz o que você precisa. E com o pai não é diferente, Ele dá para a criança o que ela precisa, não é o que ela quer. Ela vai chorar, vai fazer birra, ela quer outras coisas, mas o pai fala o quê? É isso que você precisa. Então é isso que a mamãe vai te dar, é isso que o papai vai te dar. E o nosso pai é assim, Ele não é diferente. Ele vai dar o que você precisa, Ele não dá o que vai estragar você. Então diga, eu recebo em nome de Jesus, Deus está comigo nessa situação difícil, Ele vai aliviar essa dor, esse deserto, essa preocupação, essa ansiedade, esse medo, essa enfermidade, essa dívida, essa insegurança, esse problema difícil. Haveria algo impossível para Deus? Não, o nosso Deus é o Deus das impossibilidades. Se está difícil, é com Ele, não é com você. Você diz assim, ó, eu não sei resolver isso. Aí Deus fala, então deixa comigo. O médico diz para você, ó, acabou, eu não sei mais o que fazer com você. Aí você diz, então agora é com Deus. Deus vai além, Ele faz o que eu não faço, Ele pode o que eu não posso. O que eu posso, eu faço. O que eu não posso, Deus pode. Você consegue confiar nele? Você consegue declarar, Senhor, eu entrego, eu confio, eu descanso. Eu quero ter paz. E Ele é o príncipe da paz. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o pastor dos pastores. Ele é o médico dos médicos. Ele é o advogado dos advogados. Ele é o Deus das causas impossíveis. E é nele que eu confio, é nele que eu acredito. Ele vai te conectar, Ele vai trazer, Ele vai aliviar, Ele vai eliminar. Ele vai, Ele é, Ele pode. Ele é o grande eu sou. Ele é a estrela da manhã, o lírio dos vales, a rosa de Saron. Ele diz assim, ó, se Ele cuida das aves, dos passarinhos, Ele não vai cuidar de você? Que é a imagem e semelhança. Ele vai cuidar. Ele cuida enquanto você dorme. Ele cuida enquanto você está aí. Ele está cuidando de tudo. E você vai mandar uma mensagem para nós. Você vai contar, olha, hoje Deus deu um livramento. Hoje Deus respondeu. Hoje Deus falou comigo. Hoje Deus fez algo sobrenatural. E você vai ser uma carta viva, um testemunho vivo. Porque evangelho é isso, é boas novas, é boas notícias, é dar o decreto que Deus cuida de tudo, que Deus faz tudo, que Ele é dono de tudo. Nós somos apenas vasos vazios nas mãos dEle.
João 13, verso 7, respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço não o sabeis tu agora, mas tu o saberás depois. Então tem coisa que está acontecendo, que Deus está agindo em nós, que a gente não está entendendo, mas a gente vai compreender depois. Então, meu querido e querida ouvinte, seja qual for a decisão que você precise tomar, faça o seguinte, coloque-se diante de Deus em oração, mergulhe na palavra, permita que o Espírito Santo venha guiar seus passos, porque o poder de uma decisão dirigida pela palavra de Deus não apenas abençoará a sua vida hoje, mas também marcará gerações futuras. Entendeu? Então confie no Senhor. Descanse no Senhor. Ele tem o melhor para todos nós. Tudo passa, mas a palavra permanece para sempre. Passa tudo passa. Tudo passa, até as crianças crescem. Tudo passa. Mas a palavra permanece para sempre. Então traga à memória só aquilo que te dá alegria, fé, esperança, convicção. Então não fique comparando, né? Comparando as coisas. Não fique retrocedendo, olhando só para o retrovisor da vida. Olha para frente, para Jesus, que te guarda, que te livra, que te protege. Ensine isso para as crianças. Ensine isso para os jovens. Jovens não gostam de comparação. Ensine isso para você ganhar o coração aí dessa nova geração que está surgindo aí. Crianças e jovens precisam ser alinhados, observados e precisam dos seus cuidados. Aquele abraço para as crianças e para os jovens que nos ouve. Tem muita criança ouvindo a gente, Tem pastor um abraço Edson. para toda a criançada, né? Em nome de Jesus, é forte o agir de Deus, né? Deus está cuidando, Deus está vendo, Deus está zelando pelas nossas E crianças. eu tirei um texto essa manhã, fala assim, Jesus falou assim, tudo passa, o mundo passa, o céu e a terra passa, tudo passa, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. Tá rindo de quê? Tá rindo de quê? Eu falei agora. Tô repetindo. Então, Eu que bom repito. que você leu. Pelo menos quem não escutou com você, escuta comigo, não é? Tudo passa, E mas tudo passa. a palavra permanece para sempre. Pastor, mais um Passa testemunho, tudo. pastor. Você que você está animada hoje, mas Fala, tem que ler Nogueira. aqui. Fala, Nogueira. Pegou, hein? Pegou, hein? Viralizou. Quem sabe viraliza. A Paula e Flávio, esse casal aqui, muito querido, de Colombo, bairro Rio Verde, aqui próximo de Curitiba. Ela pediu oração esses dias atrás e ela mandou um testemunho. Até ela pediu para ler no dia seguinte, mas no corre-corre acabou não lendo, não sei se ela está ouvindo. Mas olha o testemunho que ela enviou para a gente aqui. Ela pediu oração para essa causa. Ela diz assim, olha, há algum tempo não estávamos mais felizes em nosso apartamento. Era muito barulho, vizinhos briguentos e desrespeito. A situação me causou tanto estresse que precisei começar a tomar medicação para dormir. Decidimos vender, mas sabíamos que seria difícil por conta do ambiente. Então colocamos esse pedido no projeto de vida. E sempre a sua mãe colocava em oração também na hora do Agindo Deus pelo rádio, confiando que Deus cuidaria de tudo. E ela colocou no projeto de vida na igreja onde ela congrega lá, e ela fez o projeto, mas e a mãe dela junto com a gente orando aqui também nessas manhãs. Ela diz assim, na primeira visita, um casal amou o apartamento e quis fechar na hora, mas não pôde por questões financeiras. Mesmo assim, eu dizia ao meu esposo, esse apartamento ainda vai ser daquele casal. Um mês depois, eles resolveram tudo e confirmaram que ainda queriam comprar. Outras visitas apareciam, mas sempre desistiam, até que finalmente vendemos. Começamos então a busca por uma nova casa e tudo dava errado. Ou não gostávamos, ou não estava disponível. Até que Deus preparou algo surpreendente. Uma casa novinha, com 3 quartos e até quintal, no mesmo bairro que antes não queríamos morar. E o melhor, conseguimos pagar a entrada e uma parte nós financiamos, né? E dia 27 de setembro pegamos a chave da nossa nova casa. Queríamos algo simples, mas Deus nos deu muito mais do que pedimos ou pensamos. E ela termina escrevendo assim, toda a honra e glória ao Senhor Jesus, que cuida até dos detalhes que a gente nem imagina. Pastor, temos que orar, pastora. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Gente, tem muita coisa boa chegando, mas nós vamos ter que orar, porque o tempo acabou. E antes disso, lembrando que domingo agora, dia 5 de
Aliás, é todos os domingos. O que é todos? Todos é todos. Se tiver 4 domingos, é 4 domingos, ou 5 domingos. Todos os domingos do mês de outubro, primeiro agora dia 5, vamos estar ali no hotel. E você, a tua participação no presencial, se você quer uma unção presencial, imposição de mãos, vamos atender você ali na sala VIP. Vem com a gente, entrada franca, Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. É nesse domingo, 9h30 da manhã. Mais informações, agindo Deus quem impedirá.com.br. Vamos orar, minha gente querida? Pai, nós te agradecemos nesta manhã porque coisas impossíveis se tornam grandes testemunhos. Milagres, prodígios e maravilhas estão chegando nesta manhã porque o Senhor opera, o Senhor age, o Senhor está cuidando de tudo e nós te agradecemos nesta manhã pela saúde, pela voz, pelo ânimo, pela coragem, pela disposição que só vem de ti. Que a graça, o favor de Deus está sobre nós. Cubra a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, nosso trabalho. Tudo para a honra e glória do nome de Jesus. Abençoa esse que está fazendo tratamento, esse que foi ao médico, esse que está com seus exames para levar ao médico, essa pessoa desesperada, angustiada, que hoje entrega a sua vida para o Senhor Jesus, que em lágrimas está vindo diante da cruz de Cristo e declarando, a partir de hoje, eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Que haja libertação, unidade, união, reconciliação nas famílias, nos casais, filhos para com os pais, pais para com os filhos, em nome de Jesus, e todos digam amém. Sim, ó Pai, nós concordamos com esta oração e cremos que está sendo ligado na terra, está sendo ligado no céu, e unimos a nossa fé aqui com a fé de centenas ou quem sabe até de milhares de pessoas que estão nos ouvindo no território brasileiro e até mesmo fora da nossa nação. Estamos chegando através do nosso canal Agindo Deus Quem Impedirá no YouTube. Que esta palavra que foi ministrada possa chegar em mais corações, pessoas que vão assistir a gravação, que esse áudio ou vídeo possa chegar em lugares inimagináveis e pessoas que ouviram o ensinamento de hoje, esta oração, serão impactados, serão salvos, serão curados, serão abençoados, serão cheios do Espírito Santo. Pai, abençoa o nosso final de semana, que todos nós estamos aqui, os nossos ouvintes, todos nós tenhamos um excelente, abençoado e próspero final de semana, Senhor. Abençoa os dizimistas, os ofertantes, os agentes de Deus e aqueles que semeiam o seu tijolinho da fé. Que a bênção da abundância e da prosperidade do Senhor esteja na vida de cada um deles. A água também seja um remédio após essa oração e os milagres aconteçam em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus Quem Impedirá, e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação, torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com.